Pais queridos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, especial leitura completa da Bíblia. Amém, meus queridos? Peço aos irmãos que compartilhem, queridos, tá? Compartilhem porque nós não estamos fazendo pelo YouTube hoje. Hoje pela manhã eu recebi uma notificação que o vídeo de ontem foi tirado, né? Foi excluído pelo YouTube por causa do vídeo do filho da Rita Lee, né? A respeito lá da experiência, né? E aí eu mandei a notificação, falei, olha, tudo bem, mas o vídeo eu peguei de um canal do YouTube grande aí, né? E eles analisaram já e mandaram a resposta, mesmo assim foi excluído, né? Não me responderam mais, mas tiraram o canal. Daí hoje eu fui tentar fazer ao vivo, daí não foi permitido. Então estamos fazendo hoje, então, né, somente pelo Facebook. Eu creio que nós vamos gravar esse programa, né? Vai ficar gravado, e daí eu vou colocar depois, né, como gravado, não como ao vivo, no YouTube, para tentar não quebrar a sequência, né, do propósito de oração que nós estamos fazendo, a leitura da Bíblia, tá? Eu até comentei com o Pedro hoje. Eu tô vendo uma notícia agora ali, parece que o cara do Vista Pátria tá sendo preso, ele postou agora ali. Tá acontecendo muita coisa, queridos, né? No nosso país tá complicado, né? Existe uma perseguição, uma censura muito grande, queridos, né? Os dados, né, dessa experiência são grandes, né? Tem vários dados já mostrando o mal que faz e mesmo assim você não pode comentar, queridos, tá? Não pode comentar. Né, como eu estou fazendo esse propósito da Bíblia, eu estou procurando não falar de política, porque eu sei que isso é um assunto muito delicado, né, e a parte da política, né, especialmente desse governo atual, se você falar alguma coisa, eles censuram, eles tiram, né, eles colocam como fake news, e tem muita gente sendo presa e processada, né, e os advogados não têm acesso, né, aos autos, né, ou seja, não tem como se defender, então é bem complicado, queridos, né. Então eu estou tentando não falar muita coisa, né, polêmica, né, mas eu só repliquei um vídeo, né, ontem, na verdade. Amém, queridos? Então vou tentar não fazer muita coisa para mim não perder o propósito principal do programa, que é a leitura da Bíblia, tá bom? Então esse propósito da Bíblia, da leitura da Bíblia, vamos fazer o possível para a gente conseguir concluir ele para deixar gravado. Eu estava conversando com o Pedro que eu vou gravar os vídeos, né? Vou baixar os vídeos novamente, vou tirar daí a introdução, como essa que eu estou fazendo, né? O oi que eu dou para todo mundo, e também tirar as notícias depois, né? Para fazer um negócio, né, gravado daí no caso, né? Toda a leitura da Bíblia deixar gravada ali para quem quiser ver, né? Daqui a alguns anos, se alguém quiser, vou fazer a leitura da Bíblia, vai encontrar ali bem certinho, daí sem a resenha, né, do início e do final, só a leitura mesmo. Amém, queridos? Mas glória a Deus, graças a Deus pelo Facebook que hoje nós vamos fazer por aqui. Por isso eu estou enrolando um pouquinho aqui para você poder convidar, avisar, amigos, né, os irmãos que estão nos acompanhando, que não consegui avisar, eu só coloquei no grupo, né, da igreja. Então, se você puder, né, avise, olha, não está hoje pelo YouTube, né, eles vão estar esperando e não vão ver, mas vai estar pelo Facebook, somente pelo Facebook, tá bom, queridos? Se puderem avisar, também já peguem um copo com água, nós vamos fazer a oração já em seguida, tá bom? Deixa eu dar um oi para vocês enquanto isso aqui. Glória a Deus. Pastor Antenógenes, Deus abençoe meu querido, Deus abençoe meu pai querido. Um beijo, tá? Deus abençoe a minha mãe, a missionária Marli, Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos agora aqui no Facebook hoje. O Breno Giovanni está aqui conosco, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, sempre conosco aqui também. Missionária Mauriele, pastor Guilherme, sempre conosco também, Deus abençoe, né? O pastor Guilherme, né? Sua família lá de Bituruna, né? O pastor de Bituruna, os obreiros de Bituruna, avisa as obreiras, a Suela está ali também, obreira Suela, Deus abençoe, né? Deus abençoe a família, né? O irmão Rogério, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a obreira Marilei também, de Bituruna. Deus abençoe a irmã Marlene, a paz, querida. Deus abençoe em nome de Jesus. Iaú, Machia, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Obreira Denise, Deus abençoe a obreira Denise, obreiro Jefferson, Deus abençoe vocês, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo também. Quem mais que está aqui conosco? A Elizabeth, a irmã Elizabeth também sempre conosco. Deus abençoe, querida, tá? Deus abençoe toda a família, os irmãos aí de Guarulhos. Glória a Deus. Amém, meus amados. Eu peço aos irmãos, né, mais uma vez, compartilhem, queridos, né, mandem mensagem para quem vocês sabem, que alguém conhecido de vocês que não está assistindo, nós estamos somente pelo Facebook, né? Manda mensagem ali, por favor, né? Até
nós começarmos daí a leitura da palavra, tá bom? Vamos fazendo a oração enquanto isso. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós entramos, meu Deus, na sua presença com temor, com tremor no nosso coração, porque o Senhor, somente o Senhor é o nosso Deus, o único e verdadeiro, Pai. Aquele que morreu por nós, que se entregou naquela cruz para pagar pelos nossos pecados, Pai amado. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor morreu em nosso lugar. E te agradecemos porque 3 dias depois o Senhor ressuscitou, Pai querido, e nos deu a vida, Pai amado, vencendo a morte e o inferno, Pai querido, e nos dando a condição, Pai querido, de sermos salvos, Pai, através do único e verdadeiro caminho, Jesus, o Cristo, o Messias, o único caminho que leva a Deus. Nós te agradecemos, Pai. Reconhecemos, Pai, que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Messias, e colocamos a nossa vida à sua disposição, Papai, para que o Senhor faça da nossa vida o seu querer. Em nome de Jesus, nós queremos viver a tua vontade, Pai, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Pai. Nós cremos, Pai, que os teus sonhos, os teus planos, Pai queridos, são infinitamente melhores e maiores do que qualquer coisa que podemos pedir ou pensar, Papai. Nós sabemos, Pai querido, que o Senhor, Pai amado, tem o melhor para nós, que o Senhor é justo, que o Senhor é fiel, Pai. Mesmo que em alguns momentos, Senhor amado, o mundo tenta nos fazer parecer, nos mostrar que não é bem assim, Senhor. Não, Pai, o Senhor é justo, é verdadeiro. Como está escrito, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. O Senhor é a verdade, Pai. O Senhor é a justiça. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor é poderoso, Pai amado. O Senhor é maravilhoso, Senhor, o príncipe da paz, a estrela da manhã, o excelso Criador, incomparável. Aleluia, Senhor. Aleluia ao teu santo nome. Adore a Ele, querido. Diga que Ele é maravilhoso. Diga que você o ama. Diga que você precisa dele. Aproveita esse momento para exaltar o nome do Senhor. Diga santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Diga obrigado, Jesus. Agradeça a Ele, queridos. Maravilhoso. Pai querido, estende a sua mão poderosa, Pai, sobre o teu povo, Pai. Derrama, meu Deus, do teu Espírito Santo sobre a vida do teu filhinho, da tua filhinha, Senhor. Inunda, Senhor amado, com as tuas águas purificadoras, Pai, do teu Espírito Santo, para que teus filhos, Pai, venham teu coração transbordando de alegria, de paz, de mansidão, de sabedoria, Pai querido. Que essa água venha limpar toda a tristeza, toda a mágoa, todo o ressentimento, todos os vícios, a malícia, Pai querido, venham ser removidos da vida, meu Pai amado, do teu filho e da tua filha, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Pai querido. Que na malícia, Pai amado, nós sejamos como crianças, Pai, mas na fé nós sejamos amadurecidos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Fortalece a tua igreja, Pai, com sabedoria, Senhor. Tira, Senhor amado, essa cientologia, Senhor amado, essa razão humana, Senhor, que permeia nas igrejas, Pai, em que 2 mais 2 sempre vai ser 4 para muitas pessoas, Pai. O Senhor multiplicou pães e peixes, Pai amado, para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, eram 5 pães e 2 peixinhos, e aquelas 15.000 pessoas, mais ou menos, comeram e sobrou, Senhor, sobraram muitos pedaços de pães e peixes, Pai. Ou seja, 2 mais 2 para o Senhor é quanto o Senhor quiser, e nós cremos na sua palavra, nós cremos no seu poder, Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer o impossível, Pai amado. O Senhor tem feito no nosso meio, Pai amado, e nós cremos na sua promessa, Pai, de que o Senhor, Pai, vai trazer, vai nos dar, Senhor, um novo céu, uma nova terra, Pai querido, a nova Jerusalém que desce do céu, Pai. Nós não somos daqui, Senhor, nós estamos aqui, mas nós somos celestiais, Pai. Nós morremos, Pai amado, no batismo, Pai amado, para a nossa vida. Nós morremos, Pai amado, para os nossos sonhos, para os nossos projetos, Senhor, e ressuscitamos, Pai amado, para os seus sonhos, para os teus projetos, para a sua vontade. É como está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós cremos, Pai, na sua palavra, Pai. Nós cremos no seu cuidado, Pai. Por isso nós te agradecemos, Pai querido, porque mesmo nós sendo tão fracos, falhos, Pai, o Senhor nos ama, Pai amado, e tem investido em nós, Pai, tanto, Pai, mas tanto, Senhor, derramando até mesmo sobre as nossas vidas o que há de mais poderoso e precioso, que é o Santo Espírito do Senhor. Aleluia, Senhor, maravilhoso é o Senhor. Pai querido, abençoa, meu Pai, a casa dos teus filhos, Pai. Abençoa, Senhor, o casamento, abençoa os filhos, Pai querido. Guarda, blinda, Senhor, os jovens, Pai, de todo ataque, Pai amado, do inimigo, Pai. Os jovens, as crianças têm sido tão atacadas, Senhor, nos últimos dias. O diabo tem investido tanto de contra, Pai, a vida deles, em doutrinações, Pai querido, de várias maneiras, Pai querido. Meu Pai, livra, Senhor, blinda, Senhor, dá sabedoria aos jovens, Pai, fortalece, Pai amado. Ajuda, Senhor amado, as crianças, Pai, os pais cuidarem dos filhos, ensinarem,
ensinarem os filhos, não deixar que sejam ensinados por professores, Pai, mas que os pais tenham essa responsabilidade. Do Senhor nós recebemos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, Pai querido, educar os nossos filhos. Está escrito: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando velho jamais se esquecerá desse caminho. Pai amado, ajuda-nos, Pai amado, a criar, meu Pai, os nossos filhos como o Senhor quer que eles sejam criados. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Pai, aparentemente, se cada geração que se levanta mais fraca, tanto fisicamente como espiritualmente. Mas nós podemos mudar isso, Pai, obedecendo a Tua palavra, Pai. E é isso que nós estamos fazendo, Senhor, através dessa leitura, Pai querido. Nós queremos nos fortalecer, Te servir, Pai, não como pensamos ser melhor, mas como o Senhor quer ser servido. Nós queremos Te conhecer, Pai, cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te pedimos, Senhor, e nós Te agradecemos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pega o copo com água, meus queridos, em nome de Jesus Cristo. Peguem o copo com água aí. Meu Pai querido, consagra essa água, Pai. Coloca, meu Pai querido, a Tua unção, o Teu poder, Pai. Essa água, Pai, que o Teu servo apresenta através desse programa, Senhor, perante o Senhor, Pai, que essa água agora se transforme num remédio poderoso, Pai, para curar tanto a carne, Pai amado, mas também o espírito, a alma, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Se algum enfermo beber dessa água, Pai, seja curado, Senhor amado, que pensamentos malignos, Pai amado, toda ação do inimigo seja quebrado pelo Teu poder, Pai, através desse elemento. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos. Amém. Está abençoada, que eles podem beber, meus amados, com fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. Amém, meus amados. Tia Rosana, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou pedir mais uma vez para os irmãos compartilharem, queridos, tá? Nós não estamos transmitindo hoje pelo YouTube. Tivemos um problema, vou repetir, tivemos um problema no YouTube, o vídeo de ontem ele foi excluído, né? Aí eu recorri lá, contestei, e mesmo assim hoje foi confirmado a exclusão dele por causa daquele vídeo que eu postei ontem, né? Do filho daquela cantora Rita Lee, falando a causa da morte dela. Então eu contestei e disse, olha, eu tirei de um canal, né, um canal grande aí, no YouTube mesmo, né, uma entrevista, né, naquele programa The Noite, né, acho que é, daquele comediante, né, brasileiro, e eu falei, eu tirei dali, né, do YouTube, e mesmo assim eles excluíram mesmo, né. Então, graças a Deus, estamos fazendo então somente pelo Facebook hoje, tá? Glória a Deus pelo Facebook. Vamos continuar a nossa propósito da leitura da palavra, né? Eu vou tentar recolocar o vídeo. E daí hoje eu fui fazer o vídeo, né, ao vivo, daí eles falaram que não pode fazer vídeo ao vivo. Eu acredito que gravado vai ser possível. Então nós vamos gravar o de hoje, né, e vamos colocar daí o de ontem e o de hoje, né. Eu vou tirar e tentar excluir aquele vídeo para ele entrar no Facebook, no YouTube amanhã, né. E daí eu coloco o vídeo de hoje também, tá bom, queridos? Para nós não termos nenhuma interrupção, né, da nossa leitura, né, da continuação da nossa leitura. Hoje nós estamos em Juízes, capítulo 15, né? Juízes, capítulo 15, né? Lembrando, hoje é dia 26, queridos, né? Hoje é quarta-feira. Hoje tem culto em Matinhos, queridos, tá? Culto às 7h30 da noite em Matinhos. Juízes, capítulo 15, queridos, né? Abre lá, meus amados, em nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem na televisão. Deixa eu mandar um abraço, na verdade, deixa eu mandar um abraço antes, queridos, né? Eu vou resenhar um pouquinho por causa do... Como a gente tá diferente aqui, né? A gente não tá no YouTube, para dar tempo, né, de algumas pessoas poderem estar conosco ali. Deixa eu arrumando aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para quem. Pastor Nilton, vou mandar um abraço pro Pastor Nilton, missionária Magna. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Tia Rosana está ali conosco, Pastor Veiga também, irmão Aguinaldo, irmã Rose, Pastor Antônio, irmã Terezinha, irmã Ana Luísa, Deus abençoe. Pastor Lincoln, missionária Mari. Se alguém tiver o WhatsApp da missionária Mari, manda uma mensagem para ela, sempre acompanha a gente, e ela não está, acho que conosco hoje, porque não está encontrando, tá bom? A irmã Elizabeth está conosco, Deus abençoe. Dona Brígida, Dona Marli, irmão Alexandre, irmã Jaísa, Deus abençoe. Eliene, José, Giovanni está aqui, já mandei um abraço. Jefferson também, a Denise, irmão José Silva, Dona Inês,
o Márcio, a Dani de Francisco Beltrão, irmão Geraldo, a irmã Simone, Deus abençoe, a irmã Dona Ione, né, de Cambé, Marquinhos, a Juliane, o Jonas, o pastor Diego, a pastora Cris, né, minha esposa, o Pedro está aqui também sempre me ajudando, a Nicole, a Esther, a Marlene também está conosco, a Suela já mandei um abraço, a dona Obreira Marilei também, o pastor Guilherme, a Maria e o José da Paraíba, tá bom, queridos? Então quero mandar um abraço para vocês aqui, como de costume, sempre estão nos acompanhando. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Vamos voltar lá então para a palavra de Deus. Agora sim, queridos, tá? Vamos fazer a leitura, né? Juízes capítulo 15, ó. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Olha que interessante, né? A história do Sansão, que nós vamos continuar de ontem, né? Ele disse: por certo, pensava eu, que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é mais formosa do que ela, a irmã. Não, mas nós lemos o 15 ontem mesmo. Então Sansão respondeu: dessa feita sou inocente. É o 16, queridos, tá? Eu vou mudar ali depois. Os homens de Judá amarram Sansão e ele destrói. É 16 mesmo, queridos. Sansão julgou Israel no dia dos filisteus 20 anos. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver o 16 só para confirmar. Isso mesmo, Sansão em Gaza. É o 16 hoje, queridos, tá? Me perdoe, é o 16 mesmo. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta, né? Ele sempre se atraía, né? Porque não podia se atrair, né? Não era normal. E coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui, cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Então eles queriam fazer uma tocaia para matar Sansão, né? Lembra que ele tinha matado, né, 1000 como um pedaço de queixo do jumento, né, seco. Na verdade estava fresco, né, e ele pegou e matou 1000 filisteus dos inimigos, né, fez uma queixada de jumento virar uma metralhadora, né, na mão dele, né. E eles procuravam uma oportunidade para se vingar dele, ó. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas das portas da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebron. Ele pegou, arrancou as portas da cidade, colocou no ombro, com as ombreiras, com as fechaduras, tudo, e levou até o cimo do monte Hebron. Sansão é traído por Dalila, versículo 4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Seroque, a qual se chamava Dalila. O problema, né, um dos problemas do Sansão era a mulher, né? A gente já viu que ele tinha uma queda, né, por mulheres, mas não questão de mulher. Claro que ele é de mulher, mas proibido, né? Os amor proibido dele com estrangeiros, com prostituta, né? E agora com estrangeira de novo. Versículo 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Então você vê, os príncipes foram até ela, que descobriram que a Dalila estava, né, junto com o Sansão gostava dela. Então foram lá e pediram para ela, pagaram ela, né? Forçaram ela, né? Você vai descobrir qual é a razão da força do Sansão, por que ele é tão poderoso, por que ele é tão forte, né? Você vai nos dizer, e cada um de nós vamos deixar você rico, né? Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poder subjugar? Pergunta bem direta, né? Como que eu faço para mim te derrotar, ou para mim dizer para os meus patrícios para eles derrotarem você? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrares com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Ninguém chegava perto dele, né? Só ela, né? Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força.
Disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ou seja, você vê que claramente ela queria saber, né? E ele já tinha vivido isso. Lembra que a questão lá do enigma, né? Que eles foram lá e incomodaram a mulher dele, né? Até que ela contou, né? Até ameaçaram eles de morte para que ela contasse qual que era o enigma e pedisse a ele, né? E agora ele é a mesma situação, ele brincando com o perigo, né? De novo, né? Aí ele disse, versículo 11, ó: Se me amarrares bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: Até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu: Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia. E as fixou com um pino de tear e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou os pinos e a urdidura da teia. Então ela disse: Como dizes que me amas? Se não está comigo o teu coração, já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que se ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, ele vazaram os olhos, igreja, e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viraram um moinho no cárcere, Misericórdia, igreja, olha que fim do Sansão, que triste, né? O problema nessa questão das mulheres, né? Uma mulher filisteia, depois e veio do Senhor, né? A gente vê que a palavra diz que ele veio do Senhor para trazer contenda, né? Mas o pecado, que eles não vêm do Senhor, meus amados. Amém, meus amados? A questão dele, você vê o Sansão tocando num cadáver, né? Comendo aquele mel daquele cadáver, daquele leão que ele matou, que ele rasgou. E agora você vê de novo, né? Ele se apaixonando por uma prostituta, né? Filisteia, né? A Dalila, e mesmo brincando com o pecado, né? Ela ficava perguntando para ele, certo, né? Ele já sabia que ela queria saber a razão da força dele para ele ser subjugado. E ele ficava brincando, mas ela conseguiu entrar, né? No coração dele, angustiar o coração dele, que ele abriu, né? Todo o seu coração para ela, né? E agora o que aconteceu? Os filisteus o pegaram, vazaram os seus olhos, furaram os seus olhos e levaram ele, né, para Gaza, né, que é uma das capitais dos filisteus, e ele ficava virando um moinho, queridos, né? Ou seja, né, o grande herói de Israel foi derrotado e humilhado, né? Versículo 22, ó. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Então começou a crescer, né? Versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo.
e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos, né? Eles davam glória ao Deus deles, né? A condição deles terem vencido Sansão. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta, né? Vamos humilhar ele bastante aqui. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres. Então era um templo, né, com pavimentos, né, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te de que lembre-te de mim. Dá-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um de meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra. Ele abraçou e fez força, né? E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais o que ele matou em sua morte do que ele matara em sua vida. Então seus irmãos desceram, toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Amém, queridos? Então essa foi a morte do filisteu, né? Do Sansão, perdão dizendo. E você vê que ele, por causa dessa brincadeira, né, ele teve os olhos vazados e ele estava condenado agora a ser humilhado, né, pelos filisteus. Mas Deus ali devolveu a força para ele naquele instante, né? Para que ele se vingasse, né, dos filisteus, né? E ele conseguiu, ele derrubando aquele templo ali, ele matou, né, mais filisteus na sua morte do que na sua vida, né, como está escrito. Amém, queridos? Isso aqui eu quero que vocês tenham um entendimento, queridos, né? Você vê esse poder de Sansão, foi algo especial que Deus deu a Sansão. Mas esse poder, queridos, está disponível para todos que creem, né? Tudo é possível ao que crê. No livro, querido, do Justus, né, aquele livro do Justus que eu já comentei, eu até vou fazer uma leitura dele assim que Deus permitir. Não era só o Sansão que tinha, né, uma força inigualável, né? Os filhos de Jacó também, eles também eram muito fortes, queridos, né? A gente vê na Bíblia aqui, por exemplo, eles falando, né, destruindo aquela cidade de Siquém, né? Os siquemitas, que o príncipe Siquém tinha violentado a Tamar, lembra que daí acho que foi Simeão e Judá, né? Eles foram e destruíram, mataram toda a cidade, mataram todos os homens que eles tinham se circuncidado, né? Estavam naquela dor da circuncisão, mas eles mataram toda aquela cidade. E eles pelejaram com outras cidades também, queridos, tá? Não é normal o que aconteceu, tá? Não acho que que estava todo mundo doente, não, que tinha muita gente ali, 2 homens não mataria aquela cidade, tá? Existia uma força sobrenatural também na vida dos filhos de Jacó. Também em Jacó, queridos, né? E antes também. Então, não é muito comentado na Bíblia. Você vê na Bíblia de um poder sobrenatural, você vê o de Sansão. Mas não é exclusividade de Sansão, somente do Sansão, tá bom, queridos? Você vê o povo de Israel, né? Eles enfrentavam, né? O Davi, ele chegou a dizer assim, ó, caiam 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Né? Como você acha que ele fez isso? Com o Senhor, pastor. Com certeza é com o Senhor. Através da força que Deus deu a ele e também Deus confundindo seus inimigos. Mas a força que Davi tinha e seus valentes, queridos, né, os seus homens também, era uma força sobrenatural. Nós acabamos de ler ontem, ou antes de ontem, o Gideão, ele com 300 homens, ele feriu um exército muito poderoso, queridos, né? Então você vê que Deus, ele tem dado força, né? Ele tem dado força para o seu povo se libertar, se livrar, né? Se você vê hoje, queridos, nos dias, né, recentes, né, na Segunda Guerra Mundial, eu até comentei aqui, se você vê no Google, coloque uma hora no Google ali, escreva assim, ó, Guerra de Yom Kippur, ou então assim, escreva assim, a Guerra dos 6 Dias no YouTube. Você vai ver, queridos, como Israel, ele derrotou seus inimigos, acho que 6 ou 7 inimigos, ou 8 inimigos, se eu não me engano, ali o Egito, a Síria, todos eles, ela estava cercada, e em 6 dias, que é a Guerra dos 6 Dias, Israel derrotou todos os seus inimigos de maneira milagrosa, né, com ataques diretos, querido, né,
né, em pontos que anulando a força dos seus inimigos que estavam cercando, que eram muito mais poderosos que Israel. Se você parar para pensar, Israel é um país muito pequeno, queridos, né? O tamanho talvez do estado de Santa Catarina, mais ou menos. É muito pequeno, mas eles só estão ali vivos hoje, queridos, né, por causa do poder de Deus, e isso até nos dias de hoje, queridos, tá? É só Deus. Eles pecam, se afastam de Deus. Grande parte, né, não teme a Deus, né, blasfema de Deus, crucificaram Jesus, né? Acredito que Jesus é só um profeta. Alguns acham que ele é um enganador, mas eles têm uma promessa muito grande. Nós temos que amar e orar, né? Abençoar o povo de Israel, abençoar Jerusalém, né? A Bíblia fala: orai para que haja paz em Jerusalém. E benditos sejam aqueles que te amam, que buscam a sua paz. Amém, queridos? Então, isso aqui do Sansão, ele é uma coisa muito interessante. Não acho que é uma coisa nula, né? Uma coisa por acaso, não, tá? Isso aí não foi um homem só, não. Esse aqui, Deus, ele é uma coisa, ele está mostrando o que ele pode fazer com a nossa vida, tá bom? Através das nossas vidas. Eu acredito, queridos, né, profeticamente, na guerra do Armagedon vai ser uma guerra extraordinária. Amém? Que Israel vai estar cercado e não vai ser uma guerra somente de pessoas comuns, né? Uma guerra entre exércitos somente, tá? Nós temos falado bastante aqui, mostrado para vocês, né, a existência, como existiu, isso é provado na Bíblia, né? Isso é falado na Bíblia. Gigantes, queridos, né? Homens híbridos, né? Mistura de animais com homens, anjos, né? Os gigantes, né? Os nefilins, os anaquins, tantos ali, o Anak, né? Tantas pessoas ali, nós lemos várias vezes aqui, né? Relatos de gigantes, não um, mas vários, cidades cheias de gigantes, né? Então eu acredito que o Armagedon, que vai ser uma guerra meio sobrenatural. E também é um dos motivos que Satanás hoje, querido, né? Os anjos caídos, Satanás, eles querem enfraquecer hoje os homens. Você vê que a comida hoje ela é cheia de hormônios femininos, né? Os homens hoje, né? O homem mesmo está virando um bicho raro, né? Uma espécie em extinção. A gente fala brincando isso, mas não é brincadeira, né? É sério, né? Cada vez as pessoas elas não têm coragem. Os homens hoje têm medo de barata, têm medo de uma rã, têm medo de um sapo, né? Se vê uma cobra, sai correndo, né? Ou seja, né? Cada vez mais o homem, ele tá... Você vê o exército hoje, né? Até o exército, a quantidade, né, de homossexuais que tem no exército hoje é muito grande, querido, né? A gente vê vídeos, de vez em quando você vê vídeo interno, é muito comum, né? Ou seja, então cada vez mais o homem está despreparado para a batalha. E quando o homem busca Deus, queridos, né, ele começa a se fortalecer e entender o que Deus confiou a ele, a força que Deus confiou a ele. Tanto mental, né, física, mas a principal de todas é a espiritual, né, porque é ela que move tudo. Tá vendo? Se eu creio em Deus, eu entendo que tudo é possível aquele que crê. Tudo é tudo. Amém, queridos? Quando precisar de me defender de algo muito mais poderoso que eu, Deus vai estar comigo, como teve com Davi, como teve com Sansão, né, como teve lá com todos os seus heróis, né, aqueles que dependem dele. Amém, queridos? Queria comentar isso com vocês, porque vocês não acham que Sansão foi só um caso por acaso. Naquele livro dos justos, querido, é lindo de ver, tá? Você vê a maneira, a história, como Deus cuidava do seu povo, as batalhas que o povo de Israel teve, especialmente Jacó, seus filhos, José, queridos, né, quando ele foi levado cativo. A história é muito bonita, queridos. O encontro do José com seus irmãos foi algo assim, olha, de você chorar mesmo, assim, de se emocionar mesmo, tá? A Bíblia conta meio de uma parte mais generalizada, né? Mas ali o livro do justo, ele conta um pouco mais de detalhes nessas situações, né? E eu aconselho você a ler, tá? Só que eu já vi muito pastor, teólogo ler e eles não entenderem nada, né? Porque é um livro que, como eu estou falando para vocês, né? O Sansão é o sobrenatural, é bíblico, eles acreditam. Aí quando fala de sobrenatural, uma outra situação, não acreditamos, né? Então hoje tem muito teólogo que é ateu, infelizmente, né? E outra coisa, se você vê a perspectiva da Terra como um globo, nem a Bíblia faz muito sentido em algumas situações e o livro do Justo menos ainda, né? E o livro de Enoque menos ainda. Amém, queridos? É uma perspectiva com o entendimento que a Terra não é globo, tá bom? Aí faz sentido sim, tanto a Bíblia como os justos, como o livro de Enoque. Glória a Deus, queridos. Então terminamos a história do Sansão, né? Linda a história dele, né? Uma história extraordinária mesmo. Vamos para 17, né? Juízes capítulo 17. Tem que cuidar a hora. 11:05 agora. Havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mulher: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falastes, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe.
que disse: de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Olha que coisa estranha, queridos, né? Ó, tinha um homem na região montanhosa de Efraim, que o nome dele era Mica, ó, e ele disse à sua mãe: ó, 1.100 ciclos de prata que te foram tirados por causa que deitavas maldições e de que também me falavas, ó, eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei esse dinheiro de você, mas agora eu vou te devolver. E ela, de maneira para retribuir isso, né, pegou o dinheiro, ela fez duas imagens, né, uma imagem de escultura e uma de fundição. Fez uma imagem de idolatria, né? É uma coisa que é proibido entre o povo de Israel, né? E até hoje é, queridos, tá? Pastor, se eu fizer isso, eu vou morrer? Vai morrer espiritualmente, né? Deus, ele a gente não tem autorização nenhuma, né, para lançar a mão sobre a vida de ninguém, queridos, tá? Jesus falou que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Por isso você tem que lembrar isso, que a gente vai lendo o Antigo Testamento e algumas pessoas, né, acabam achando que o livro é um livro de morte, é um livro de ódio. Não, é um livro de amor, um livro de dependência de Deus, tá? Versículo 4. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe e tomou 200 ciclos de prata e deu ao Oríveres, o qual fez dele uma imagem de escultura e uma de fundição. E essa imagem esteve na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou aos seus filhos, para que lhe fossem por sacerdotes. Olha que coisa interessante. Esse Mica, ele fez uma casa de Deus, achou bonito, colocou uma casa de deuses, né? Fez as imagens de escultura e fundição. Ele fez uma estola sacerdotal, criou uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou um de seus filhos, ó, para que ele fosse por sacerdote. Pegou um filho para ser sacerdote dele, queridos, né? Esse é o caso de muitas situações que existem hoje, queridos, né? Muitas pessoas, elas querem ser pastor, elas querem ser sacerdote, elas fazem os seus ídolos, colocam uma estola espiritual sacerdotal, né? Ah, agora eu sou pastor, agora eu sou bispo, agora eu sou apóstolo, agora eu sou isso. Elas simplesmente, se ungem, se auto-ungem sem o chamado de Deus, porque elas gostam, elas querem ter, né? Ali consagrou o filho dele para ser sacerdote dele. Ó. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Eles eram julgados por juízes segundo o mandamento de Deus. Alguns lembravam do mandamento de Deus, né? Alguns já não lembravam mais. É o caso de Mica aqui, né? Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse, estava procurando lugar para ficar. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. E cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. E o levita entrou. Então ele estava ali com o filho dele sendo o sacerdote dele, não fazia sentido para ele, mas ele estava ali, que era o que ele tinha. Quando chega esse levita, né, que daí era da tribo de Levi, tinha parte no sacerdócio, né, que era um levita. Aí chega lá, estava procurando lugar para ficar, você vê que parece que o diabo marcou um encontro com os dois, né? E ele chama: não, fica aqui, agora eu vou te pagar o teu sustento, você vai morar comigo, você vai ser meu pai e meu sacerdote. Versículo 11. E consentiu em ficar com ele aquele homem. E o moço lhe foi com um de seus filhos. Ó. E o moço foi como um de seus filhos, né? O levita. Consagrou Mica ao moço levita. Ele tinha autoridade para consagrar até o levita, né? Era para o levita ser o sacerdote, então, né? Que lhe passou a ser sacerdote e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Né? Não importa a maneira, queridos, que eles façam, né? As pessoas, elas entendem, isso aqui é muito forte, queridos, parece uma mensagem meio que aleatória, mas não é, queridos, né? As pessoas, elas tomam deuses, elas se fazem senhores, né, da palavra de Deus. Ele contratou um levita para cometer idolatria na casa dele, pagar. E ele falou assim: eu consagrei esse levita a mim, agora ele é meu, né? O levita era dele, estou pagando ele, né? Você vê que muitos pastores, né, até que têm chamados, se sujeitam, queridos, né, a pessoas ou a instituições por causa do financeiro, né? Olha, eu que estou pagando, você vai falar na igreja o que eu quero, eu vou ajudar você, vou pagar você, vou te dar teu sustento, vou te dar uma condição para você ter uma vida boa, né? E muitos homens de Deus, até que verdadeiramente são homens de Deus chamados para ser pastores, eles se vendem, né? Daí deixam de ser homem de Deus.
Então isso aqui é muito comum, queridos, né? Esse levita, você vê, era um levita, ele, de fato ele era levita. E foi lá e se vendeu, olha, o cara vai me pagar, vai me dar uma casa boa, vai me dar morada, vai me dar um dinheiro, vai pagar anualmente. Então eu vou ficar com ele aqui, sim, vou ser sacerdote dele. Mas se ele era o sacerdote, ele estava acima de Mica. Não, mas quem consagrou ele foi Mica. Olha que bagunça, queridos. Aí, para terminar, né, o capítulo, né, o Mica ele disse consigo, ó, sei que agora o Senhor me fará bem, porque até então não estava fazendo, porque está tudo errado. Porquanto tem um levita para o sacerdote. A pergunta que eu faço a você, o Senhor vai fazer bem a ele, queridos? É claro que não. Amém, queridos? O que ele fez não se faz. Vamos para o 18, queridos. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. Eles disseram: Ide, explorai a terra. Chegando à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Então chegaram até ali, né, seus irmãos, e pediram, né, para dormir ali, e ele deixou. Estando ele junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? Ele respondeu: Assim me fez Mica, pois me assalariou, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Queridos, olha como o povo, queridos, rapidamente se afasta de Deus, queridos, né? Esses homens estavam ali buscando ainda cair a sorte da herança deles, não tinham recebido a herança deles, né? Mas por que não tinham recebido? Por causa da fraqueza espiritual, queridos. Você vê como eles são fracos espiritualmente. Pegaram os homens mais fortes fisicamente, né? Os melhores guerreiros. Aí eles foram procurar a sua terra, espiar a terra, pararam na casa de Mica, viram um levita fazendo o que não devia fazer, em vez de chamar agora, pegar o levita e chamar lá para o povo e avisar, olha aqui, ó, a Mica está fazendo o que não deve, esse levita está fazendo o que não deve. Eles têm uma casa, eles têm um altar na casa dele, o sacerdócio, né? Ele é um sacerdote de deuses lá. Né? E o levita tá por sacerdotes. O levita não é sacerdote. O sacerdote ele é levita, né? Ele vem da tribo de Levi, da família de Arão. Mas os levitas não são, né, sacerdotes. Então, em vez de eles fazerem isso, o que eles falaram? Não, olha, consulta, nós vamos para a guerra agora, nós queremos saber se o nosso caminho vai bem, se nós vamos prosperar na nossa guerra, com uma pessoa que estava desviada de Deus, queridos. Olha que complicado isso, né? Versículo 5, isso acontece muito, queridos, tá? Tem muitas pessoas hoje, queridos, pedindo, né, a direção de Deus para quem não conhece a Deus. Ora por mim, fulano. Fulano não teme a Deus, não busca a Deus, serve a outros deuses, mas ora por mim. Como ora? Vai orar para quê? Então lhe disseram: Consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhe o sacerdote: Ide em paz pelo caminho que levais, estais sob a vista do Senhor. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís. E viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram aos seus irmãos, a Zorá e Estaol, e esses lhe perguntaram: Que nos dizeis? Eles disseram: Dispõe-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, acharei um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vos entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali a tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados e suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar Maané Dan, até o dia de hoje, porque está detrás de Kiriat Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: Sabei vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá, chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E 600 homens que deram dos filhos de Dan, armados as suas armas de guerra, ficaram à porta, na entrada da porta. Porém, subindo
Os 5 homens que foram espiar a terra entraram e apanharam a imagem de escultura e a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. Ainda foi roubar a imagem do Mica, né? Ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal e os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? E eles disseram: Cala-te, põe a mão na boca e vem conosco. Sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote de uma casa de um só homem do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Misericórdia, queridos. Você vê que é erro, burrada através de burrada. Eles deviam, né, tirar aquilo ali, acabar com aquela idolatria ali, mas o que eles fizeram? Roubaram os ídolos, roubaram a estola sacerdotal, né, e roubaram o sacerdote, né, calaram, meio que sequestraram ele e falaram: olha, você vai ser nosso, porque é melhor você ser sacerdote de uma tribo do que sacerdote de um homem só numa casa, né? Ou seja, o ganho é melhor. E, queridos, muitos levitas se prestam a isso, queridos. É isso que é o mais triste. Você vê um levita, ele era um levita de fato, mas não sacerdote, né? Versículo 20. Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura e entrou no meio do seu povo. Ele ajudou a roubar. Agora, vamos roubar tudo, não é meu mesmo? Vamos roubar. Assim viraram, e tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após ele, os quais, voltando-se, disseram a Mica: Que tens que convocaste esse povo? Olha que coisa interessante. É uma coisa que me chamou a atenção, né? Você vê que hoje em dia nós temos uma dificuldade muito grande de acolher alguém na nossa casa. O perigo é muito grande, queridos, né? E o Mica, ele acolheu aqueles espias, né? Que era das irmãos dele, da tribo dele, né? E os próprios irmãos roubaram, né? Tudo que ele tinha, né? Roubaram, entre aspas, né? Era idolatria. Na verdade, fizeram um bem muito grande para Mica, mas não é isso que Mica via. Porque ele construiu, o dinheiro era dele, ele que fez a estola sacerdotal, ele que tinha o sacerdote, né? Então você vê, né, que ele deu o pouso ali para eles, né? Ele tinha feito o que era mal e também recebeu o mal, né, por causa do mal que ele fez, né? Versículo 24. Respondeu-lhe, vamos dizer de novo, vamos ler de novo 23, ó. E clamaram após ele, os quais, voltando-se, disseram a Mica: Que tens que convocaste esse povo, né? Aqueles homens lá, os danitas, falaram: que você está com esses homens de guerra aí? Ou seja, você vai querer enfrentar a gente, né? Versículo 24. Respondeu-lhes: Os deuses que eu fiz me tomaste, e também o sacerdote, e vos fostes. Que mais me resta? Como, pois, me perguntas o que é que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faça ouvir a sua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Então, Mica, ele pegou todo mundo da casa dele, né? Foi para a guerra foi tentar resgatar o sacerdote e aquelas imagens, né? Aqueles objetos de idolatria, né? Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan. E Mica, vendo que era mais forte, eles eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera. E chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e feriram a fio da espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale de Bet-Reob. Reedificaram a cidade e habitaram nela. Eles chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome desta cidade era Laís. Então, o nome da cidade de Dan antes era Laís, né? E a cidade de Dan foi firmada, né, dessa maneira, né? Eles assaltaram um dos seus irmãos, que era o Mica, idólatra, e pegaram a idolatria deles e levaram para eles para amaldiçoar toda essa nação, né? Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Tá aqui, o dia do cativeiro do povo. Você já sabe, então, qual que é a consequência desse povo, né? Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Misericórdia. Ficou aquela imagem lá por causa daquele homem Mica, né? Amaldiçoou ele, a sua casa, e amaldiçoou ele toda uma tribo também que idolatrava aquele ídolo que ele fez, né? E aí eles roubaram, né? Aquilo das mãos dele, né? Vamos pro 19, queridos.
Já estamos acabando o livro de Juízes, né? Vai ter uma história bem forte agora no finalzinho, no 19 ou 21, 22, vamos ver. Esse aqui, começa aqui. Essa história aqui ela é bem complicada, queridos, né? Vamos ler essa história. Fala muito conosco também, ó. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Então ele tomou para si uma concubina, né? Não era mulher, né? Era uma concubina, né? Uma serva, né? Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se após ela para falar-lhe o coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-la. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias à sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse ao seu genro: Fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: Peço-te que ainda essa noite queiras passá-la aqui, e se alegre teu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir, porém seu sogro, estando com ele, fê-lo pernoitar ali. Então o sogro insistiu, já 2 vezes ele se levantou para ir embora e o sogro não deixou. Madrugando ele o 5º dia para partir, disse o pai da moça: Fortalece-te e detém-vos até o declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: Eis que já declina o dia, e a tarde vem chegando. Peço-te que passe aqui a noite. E vai-se o dia acabando. Passa aqui a noite, e que teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos e caminhai e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar a noite ali, mas levantou-se e partiu, e veio à altura de Jebus. Jebus é Jerusalém. E com ele os 2 jumentos albardados, né? Como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço ao seu senhor: Caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade, dessa cidade dos jebuseus e passaremos ali a noite. Ó. Retiremos, né, a esta cidade dos jebuseus e passaremos ali a noite. Porém, o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Ou seja, o moço falou assim: vamos passar a noite aqui em Jebus, né? Só que Jebus não tinha sido conquistada ainda, né? Então, o levita ainda falou assim: não, vamos na cidade dos nossos irmãos, que é melhor, porque a gente não conhece o povo aí, né? Disse mais a seu moço: caminha e chegamos a um daqueles lugares e pernoitaremos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem o recolhesse na casa para lhe pernoitar. Aqui tinha mais a questão, o costume que eles tinham, queridos, de ajudar, né, os seus irmãos. Tá passando luta, não vai passar a noite na praça, né? Fica conosco, fica debaixo do nosso teto, da nossa proteção, e amanhã você vai em paz. É o costume, né, do povo judeu, um costume muito bonito, né? Que Mica praticou, também se deu mal, mas ele tinha motivos para isso, né? Versículo 16: Eis que ao anoitecer vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Então, eles estavam tudo entre irmãos, efraimitas e benjamitas. Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: Para onde vai? E de onde vens? Ele lhe respondeu: Estamos viajando de Belém de Judá para longe da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Ainda que há palha e pasto para o nosso jumento, ou seja, ainda que eu não vou dar despesa a ninguém. E também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço em que vem com os teus servos. De coisa nenhuma falta. Então disse o velho: Pai seja contigo. Tudo quanto vier a faltar, fique a meu cargo. Tão somente não passe a noite na praça. Então o velho, né, falou assim: Olha, não fica aí não, vamos para minha casa. Levou para casa e deu pasto aos jumentos. Tendo ele levados
lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, a Bíblia, nós vamos ver algumas vezes essa expressão, filhos de Belial, o que significa? Homens malignos, rebeldes, né? Cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traze-me para fora o homem que entrou na tua casa, para que abusemos dele. Queridos, olha que coisa terrível isso aqui. Agora você está vendo isso aqui, Concílio de Israel fazendo isso, queridos, né? O povo da igreja. Israel representa a igreja hoje, queridos, né? Isso aqui aconteceu em Sodoma e Gomorra, meus amados, né? Quando Ló, ele tinha lá, recebeu os anjos na sua casa, e o povo da cidade foi lá e bateram na porta de Ló e falaram: olha, nós vimos dois homens estranhos aí, né? Dois homens estranhos, traz eles para fora que nós vamos abusar deles sexualmente. E a mesma coisa que está acontecendo agora, né, entre o povo de Israel, aconteceu no caso nessa, está acontecendo em Juízo 19 aqui. Isso não podia acontecer. Você vê a decadência espiritual deles, o Mica fazendo aquela estátua, aquela estola sacerdotal, consagrando um levita a sacerdote, né? O povo de Dan, toda a tribo de Dan roubando aqueles ídolos, né? Levando para sua tribo, consagrando, e tá lá, ficou lá até o dia do exílio, né? Aquele demônio lá, trazendo maldição para aquela nação. E olha como eles decaíram. Agora eles estão em Benjamim, queridos, né? Benjamim e... Como que é aqui? É Efraim e Benjamim, é isso, né? Isso, Efraim e Benjamim, queridos. E você vê que os homens da cidade foram até a casa daquele velho, que o único que recebeu, eles cometeram a mesma coisa daquela cidade, Sodoma e Gomorra, queridos, a mesma coisa. Vou ler de novo. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, os homens da cidade, eles já tinham uma característica, eles eram filhos de Belial. Cercaram a cidade, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou na tua casa, para que abusemos dele. Misericórdia, queridos. E isso que esse homem ainda falou assim, né? Não vou nem dormir no estrangeiro, vou dormir entre os filhos de Israel, que eu estou mais seguro, né? Pelo contrário. Tem vezes, querido, que a igreja ela é mais perigosa que os incrédulos. Você vê que os maiores inimigos da igreja de Cristo não são os ateus, queridos. Os ateus não estão nem aí com a igreja, uma grande parte, né? Uma boa parte não estão nem aí. Né? Os maiores inimigos, queridos, ou um dos maiores inimigos da igreja hoje são outras igrejas. São igrejas que não servem a Deus, elas que perseguem, elas que querem destruir, querem acabar com a reputação das pessoas, aqueles que se dizem crentes e não são, queridos, sabe? Você vê que Jesus, qual que foi o que mais se levantou contra o ministério, né, de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Foram a igreja, foram os fariseus, né? Que representam a igreja, os senhores da lei. Misericórdia, queridos, né? O senhor da casa saiu a ter com eles e disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor lhe agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Né, ele ofereceu a filha virgem, né, e a concubina dele, né, para não molestar o homem, né. Já era um absurdo que eles fariam, né, mas eles colocaram ali para que o homem fosse poupado. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e colocou ela para fora, entregou ela para fora e fechou a porta. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Olha a maldade que eles fizeram, que misericórdia, isso é muito triste de ouvir. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem que estava o seu senhor. Então ela foi se arrastando e caiu à porta da casa. E ali ficou até se fez o dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu a porta da casa, saindo, a seguir o seu caminho, e eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sob o limiar. Ele lhe disse: levanta-te, vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Ela morreu. Chegando em casa, tomou de um cutelo, pegando a concubina, e despedaçou por seus ossos em 12 partes. Ele esquartejou a mulher. E as enviou por todos os limites de Israel, ou seja, ela foi violentada a noite inteira. Aí o homem ficou revoltado e esquartejou ela e enviou 12 pedaços, enviou cada pedaço para 12 tribos de Israel. Cada um que a isso pertencia, cada um que isso presenciava dizia uns aos outros. Olha que isso, ó. Então ele colocou nas 12 tribos, ele colocou um pedaço da mulher, imagina um pedaço esquartejado da mulher, queridos.
né? Um pedaço de braço, outro braço, uma perna, a cabeça. Aí as pessoas que olhavam aquilo falavam assim: nunca se fez tal coisa, nunca se viu isso desde os dias que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falar. Então eles estavam assim: o que está acontecendo? Que absurdo é esse? Versículo 20. Ó. Saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa. Então todos foram buscar a Deus. O que está acontecendo? Como se fora um só homem, todo mundo foi, ó, desde Dan, aquela tribo lá, né, até Berseba, né, como também a terra de Gileade, ó. Os príncipes de todo o povo e todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 homens de pé que puxavam a espada, então eles queriam a justiça. O que esquartejou essa mulher? O que é isso aqui? Nós queremos saber o que aconteceu. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: contai-nos como sucedeu essa maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim à noite, cercaram a casa que eu estava, intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e fiz em pedaços e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeste vergonha e loucura em Israel. Eis que todos os filhos de Israel, né? Eia, dai a vossa palavra e conselho nesse caso. Ele chamou todo mundo, né, queridos, para mostrar aquela situação. Nossa, é muito triste isso, queridos, né, que os filhos de Israel chegaram a fazer, né? O que o povo de Deus chega a fazer às vezes, queridos, né? Você vê, né, agora tá passando eu estava assistindo ontem aquela novela Reis, né, a respeito de Davi, né? O que o filho de Davi fez, né, violentando a sua irmã, queridos, né? Que absurdo aquilo. E você vê que vira e mexe essas coisas acontecem, ó, né? Olha a maldição que vai trazer isso, queridos. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós voltará para a sua tenda, nenhum de nós se retirará para casa. Porém, isso é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte. Tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, 100 de 1.000 e 1.000 de 10.000 para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo a Gibeá de Benjamim, faça a ela, a cidade, conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Eles iam lá para matar todo aquele povo. Assim se ajuntaram contra a cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram homens por todas as tribos de Benjamim para lhe dizerem: que maldade é essa que se fez entre nós? Dai-nos agora os homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que matemos e tiremos a Israel o mal. Porém, Benjamim não quis ouvir a voz de seus irmãos e defendeu os filhos de Israel. Todos eles pensavam igual. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram. Queridos, os filhos de Benjamim é uma tribo inteira. Se ajuntaram e vindos da cidade, ó, em Gibeá, para sair na peleja contra todas as outras tribos, ó, os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindos da cidade, eram 26.000 homens que puxavam da espada, afora os moradores de Gibeá, que se contavam 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. Então você tinha uns homens canhotos ali, ó, 700, que eles atiravam aquela funda, né? Girava aquele negócio de couro lá que atirava a pedra, e eles acertavam um cabelo, ou seja, eles eram, né, peritos mesmo, né? Não erravam. Versículo 17: contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que puxavam da espada. E todos eles homens de guerra. Levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá. Saíram os homens de Israel a peleja contra Benjamim, e junto de Gibeá se ordenaram contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Ou seja, os benjamitas prevaleceram contra Israel e 22.000 homens caíram. Porém se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja no lugar onde do primeiro tinha feito. Antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Aqui eles já estavam com o pé atrás, queridos, porque 22.000 homens morreram numa batalha. Foi absurdo, queridos, né? E eles consultaram de novo o Senhor, eles foram por direção do Senhor. Queridos, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o povo de Israel estava fazendo justiça, mas
mas todo mundo estava afastado de Deus, todo mundo estava cometendo injustiça. Aquilo que aconteceu foi para mostrar para todo Israel a que nível o pecado chega. Amém, queridos? Quando uma pessoa ela cai assim, queridos, por exemplo, um homem ele sai da casa e vai morar com uma amante. Ah, pastor, fulano saiu de repente. Não, não é de repente, isso já vem acontecendo há muito tempo, a cabeça já está longe, a situação que está acontecendo, que já aconteceu muita coisa, queridos, né? A esposa traiu o marido, queridos, não traiu agora, já vem traindo, né, mentalmente há muito tempo. Quando eu saí de casa é porque já manifestou o pecado de tal maneira que já dominou, já escravizou a pessoa. Amém, queridos? Quando uma pessoa ela sai para assaltar alguma coisa, ela já tá, o roubo dela já está na vida dela há muito tempo. Chegou o ponto que ela vai pegar uma arma branca ou uma arma de fogo, ela vai sair atrás de alguém para matar alguém, para tirar o que ela tem, né? Ou seja, né, isso aqui é o que acontece, meus amados, né? Não aconteceu por acaso. Então, isso que aconteceu lá em Benjamim, queridos, né? O que eles fizeram, eles se comportaram igualzinho, queridos, se comportou a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída por Deus. Ou seja, o que eles fizeram, o resultado que eles iam ter é justamente aquilo. Só que as outras tribos, queridos, elas também estavam indo pelo mesmo caminho. E se algo não acontecesse, daqui a pouco todas as tribos estariam fazendo coisa semelhante. Então é normal esses 22 mil caírem, queridos, e até outros vão cair mais. Por quê? Porque todos estão em pecado, praticamente todos, com poucas exceções, queridos, né? O povo de Israel inteiro tinha se corrompido. Tinham aceitado, tinham achado normal. Aí quando viram uma coisa absurda que eles não tinham feito, eles queriam fazer justiça. E não é assim hoje nas igrejas, né? O pecado do outro, ele é latente, ele é visível, mas o nosso pecado não, ninguém sabe, não faz mal para ninguém, né? Como Jesus falou, você consegue ver um cisco no olho do teu irmão, mas não consegue enxergar a trave que está diante do seu, né? Então o povo de Israel estava cheio de justiça, né? Querendo fazer justiça contra os benjamitas lá, né? Mas eles não eram muito diferentes, queridos, né? Então, por causa disso, todo Israel sofreu, porque se afastaram de Deus, ó. Vamos continuar, queridos. Ainda já são 11h37, vai demorar um pouquinho o programa hoje, queridos, né? Mas a leitura tá bem interessante. Acho que eu vou ter que terminar o capítulo 21 amanhã ainda. Também todos de Benjamim no dia seguinte... Não, vamos voltar aqui, ó. Versículo 23. Antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e consultaram o Senhor, dizendo: tornaremos a peleja contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá de encontro a eles e derribaram ainda por terra mais 18 mil homens, todos que puxavam a espada. 22 mil, agora mais 18 mil, que os pecadores estavam prevalecendo. E eles oraram a Deus e falou: vocês vão subir, pode subir. Então todos os filhos de Israel, todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram. E estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. Perante o Senhor ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Né? Senhor, nós vamos para a guerra, né? Primeiro nós vamos, não quero nem saber do Senhor. Depois, olha, eles são nossos irmãos. Né? E agora eles foram para lá, se arrependeram, rasgaram suas vestes, choraram, fizeram jejum, né? Se consagraram a Deus, ó. Versículo 27. Os filhos de Israel perguntaram ao Senhor porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. Então agora nós queremos fazer tudo certinho, porque está caindo 22 mil, agora 18 mil. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante a arca naqueles dias, ó, dizendo: tornaremos a sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Deus teve que fazer uma limpa em Israel, queridos, né? De 22 mais 18, né? Quanto que dá? 30, 40 mil homens, né? 40 mil homens caíram, queridos, ó. Então Israel pôs emboscada em redor de Gibeá. Ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim e se ordenaram a peleja contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a ferir alguns do povo e mataram, como das outras vezes, uns 30 dos homens de Israel. Agora não, né, foi 30 pelas estradas, das quais uma sobe para Betel e a outra para Gibeá do campo. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como antes. Os filhos de Benjamim estavam confiantes, falando: nós vamos derrotar de novo. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e atraiamo-los da cidade para a estrada. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para pelejar em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Geba.
10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, que pelejou, né, e a peleja se tornou renhida, a peleja ficou forte. Porém, eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia, 25.100 homens de Benjamim. Então o povo de Israel prevaleceu. Todos que puxavam da espada. Assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto em Gibeá. A emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e de golpe feriu-a toda a fio da espada. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então eles tinham que fazer uma grande nuvem de fumaça para ver que já tinham conquistado a cidade. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começara Benjamim a ferir e havia lá matado uns 30 entre os homens de Israel, porque diziam, com efeito, já estão derrotados diante de nós, como na peleja anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se for uma coluna. Virando-se Benjamim a olhar para trás, eis que toda a cidade subia em chamas para o céu. Ou seja, quando eles achavam que estavam vencendo, eles tiraram, né, os homens da cidade e colocaram para o campo. Quando eles olharam para trás, a cidade deles já tinha sido tomada, eles estavam praticamente todos mortos na cidade. Viraram os homens de Israel e os de Benjamim, pasmaram, porque viram que a calamidade lhe tocaria, ou seja, agora eles foram pegos, né? Eles tinham vencido 2 batalhas, né? E viraram diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou. E os que vinham da cidade os destruíram no meio deles. Cercaram a Benjamim, seguiram onde repousava ali e o alcançaram até diante de Gibeá para o nascer do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos esses homens valentes. Então viraram e fugiram para o deserto a penha Rimon. E na respiga mataram ainda pelos caminhos uns 5.000 homens, que de perto seguiu até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. Todos que de Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens que puxavam da espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, a penha Rimon, onde ficaram 4 meses. Sobraram somente 600 homens em toda a tribo, queridos. 25.000 homens foram eliminados daquela tribo, né, que cometeu aquele pecado e prevaleceu 2 vezes contra Israel, né, e agora caíram totalmente. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio da espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram. E também a todas as cidades que acharam, puseram fogo. Isso aqui é muito triste, queridos, muito triste mesmo. Por quê? Porque eram irmãos deles, né? Eles fizeram, na verdade, o que eles faziam com seus inimigos, né? Queridos, eu vou deixar o 21 para amanhã, para nós terminarmos, tá? Ó, esposas para os Benjamim, tá? A tribo acabou e praticamente Benjamim acabou, né? E agora eles estavam com peso na consciência, nós vamos ler amanhã, e eles vão querer repovoar a tribo dos Benjamitas. É triste essa história, né? Eu tive que contar, ela demorou um pouquinho mais, queridos, mas foi necessário, tá? Por causa disso, eu não vou colocar o vídeo hoje, queridos, tá? Na verdade, tinha um vídeo, tem umas manchetes aqui, mas vamos deixar daí para amanhã, daí eu coloco, daí se assim Deus permitir. Glória a Deus, queridos. Amém, meus amados. Vamos então terminar nosso programa. Deixa eu só ver quem está nos acompanhando aqui. Vou ver os comentários aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Irmã Norma, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Quanto tempo? Deus abençoe. Tá cortando muito? Tá cortando bastante, a Rosana falou. A internet, será que tava ruim, será? O Alisson, Deus abençoe, querida. O Alisson, a Vanessa, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos, né? Aqui está normal, sister. Ah, tá. Então, pode ser então que seja a Haiti, então, né? Provavelmente foi aí. Então, puxa, que pena. Quem sabe se a tia ver de novo ali vai aparecer, então, tá? Eu vou tentar gravar esse vídeo e vou colocar no YouTube também para não quebrar lá, tá? E o vídeo de ontem, lembrando que ele foi bloqueado, né? Foi tirado, né? Do YouTube. Eu vou regravar ele, tirar aquela notícia, né? Que eu passei. E daí vou tentar colocar ele de novo lá para não quebrar também, tá bom, queridos? Faz assim com as suas mãos, ó. Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo seja e esteja na vida e através da vida de cada um de vocês pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você que crê, recebe, diga amém. Diga glória a Deus. Amém, queridos.
Hoje foi difícil, mas aqui, glória a Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Tá? Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém.